Você já sentiu isso? Aquele nó na garganta, a pressão no peito, a mente correndo para encontrar a palavra perfeita. Aquele momento em que você é pego em uma acusação, em uma crítica injusta ou em um ataque pessoal. O que seu corpo e sua mente gritam para você fazer? Defender-se, explicar, justificar. Acreditamos que a vitória em uma discussão é medida pela nossa capacidade de rebater cada ponto, de corrigir cada erro, de nos protegermos com um escudo de argumentos. Mas e se eu te dissesse que esse instinto é a sua maior fraqueza? Que ele é a armadilha que te prende, que te torna vulnerável e que, na maioria das vezes, te faz perder antes mesmo do jogo começar? A história nos ensinou muitas coisas. Ela nos mostrou heróis, tiranos, líderes e revolucionários. E entre eles, um estrategista implacável, cujo nome evoca poder e controvérsia, Nicolau Maquiavel. Em uma de suas obras, ele nos oferece uma lição brutalmente simples, mas que a maioria de nós ignora. A necessidade de se defender já indica que você está perdendo. Para Maquiavel, o poder não se justifica, ele se impõe. Cada vez que você se rebaixa para responder a uma acusação, você está dando ao seu agressor o controle da narrativa. Você está aceitando ser o réu, o suspeito, a pessoa que deve provar sua inocência. Você está legitimando o ataque. E pior, está se colocando na defensiva em um campo de batalha que foi criado pelo seu adversário. Pense nisso. Você já viu um rei se justificar para seus súditos sobre uma decisão? Um predador se explicar para sua presa por que vai caçá-la? Não. O poder opera em silêncio. Ele é uma presença tão inquestionável que a necessidade de usar palavras se torna irrelevante. Maquiavel nos ensina que a defesa é o primeiro passo para a derrota. E o pior, é a derrota mais dolorosa, porque ela acontece em câmera lenta enquanto você gasta sua energia tentando se provar para alguém que já decidiu que você é culpado. Mas há uma saída. Uma arma que é infinitamente mais poderosa do que qualquer argumento. E essa arma é o silêncio. Mas não o silêncio de quem se cala por medo, não o silêncio de quem se esconde. O silêncio que Maquiavel e outros mestres do poder entenderam é ativo. É uma estratégia de guerra. É o silêncio que não apenas recusa o jogo, mas o subverte. É o silêncio que, em vez de ser um escudo, se transforma em uma espada, perfurando a confiança do agressor. Nos próximos minutos, você vai descobrir como usar esse silêncio como uma tática de poder, como ele se conecta a uma filosofia ainda mais profunda e como ele pode virar qualquer situação a seu favor instantaneamente. Está pronto para deixar de ser o acusado e se tornar o juiz? Fique comigo. Nós somos ensinados desde cedo que a verdade deve ser defendida. Em filmes, livros e na vida real, o herói é aquele que usa a lógica e a eloquência para provar seu ponto e silenciar o vilão. O mundo nos diz que devemos ter a resposta certa para cada pergunta, o argumento perfeito para cada crítica. Acreditamos que o silêncio é o atestado de que não temos nada a dizer, de que não somos inteligentes o suficiente, ou de que aceitamos a derrota. Mas essa crença tão enraizada é uma das maiores ilusões da nossa sociedade. A maioria das discussões que presenciamos não são uma busca pela verdade, são uma luta por poder. Elas são um teatro de vaidades, onde o objetivo não é o esclarecimento, mas a afirmação do ego. E quem percebeu isso com uma clareza brutal foi um dos pensadores mais polêmicos da história, que por anos foi mal interpretado, Friedrich Nietzsche. Para ele, a necessidade de se justificar, de entrar em uma batalha verbal para provar sua razão, é um sintoma da nossa mais profunda fraqueza. É um comportamento que ele chamou de moralidade de rebanho. Pense comigo, a moralidade do rebanho é o sistema de valores criado pelos fracos para se sentirem seguros em meio aos fortes. É o impulso de querer se encaixar, de buscar a aprovação dos outros, de viver sob a expectativa do que é considerado bom ou correto. Quando você se sente compelido a defender sua honra com palavras, você está agindo sob essa moralidade.
Você está mostrando que ainda se importa com o que os outros pensam sobre você, que sua visão de si mesmo depende da validação externa. E essa dependência é o que te torna escravo. Nietzsche argumentava que a verdadeira força não reside na capacidade de convencer, mas na habilidade de não precisar convencer. O indivíduo superior não luta em cada pequena batalha porque ele já transcendeu a necessidade de ser aceito ou compreendido. Ele se mantém em silêncio não porque não tem argumentos, mas porque seus argumentos são tão sólidos que não cabem no jogo superficial das palavras. Para ele, a discussão é uma arena para os que têm o ego frágil, e a necessidade de lutar mostra que o seu castelo de ideias ainda pode desmoronar. A sua necessidade de defender o seu ponto prova que você ainda está preso à necessidade de ser validado, o que é o oposto da liberdade. Mas então, se não devemos entrar na batalha das palavras, o que acontece quando permanecemos em silêncio? O que esse ato faz com a mente daqueles que nos atacam? A resposta é surpreendente e, na maioria das vezes, invisível. O silêncio não é apenas a ausência de som. Ele é um espelho. E o que ele reflete para os outros é algo que a maioria não está pronta para ver. E é exatamente isso que a psicologia e a neurociência nos revelam. E é isso que vamos explorar na próxima parte. Prepare-se para entender como o silêncio, sem uma única palavra, ataca a parte mais vulnerável do cérebro humano. Nós já vimos que defender-se é um erro de estratégia e que a necessidade de justificar-se revela uma busca por validação externa. Mas o que acontece exatamente no cérebro de uma pessoa quando ela ataca, critica ou acusa e, em resposta, encontra nada além de um silêncio total? Por que o silêncio é tão desestabilizador? A resposta está na nossa própria biologia e psicologia. O silêncio não é apenas a ausência de som, é um espelho. Quando você se recusa a reagir, a outra pessoa é forçada a encarar sua própria voz, seus próprios argumentos, suas próprias inseguranças, sem o alívio de uma resistência externa. O debate é uma dança, e quando um dos dançarinos para, o outro perde o ritmo, o chão e a confiança. A maioria das pessoas não fala para expressar uma ideia pura. Elas falam para se protegerem, para se convencerem e para esconderem o vazio entre o que dizem e o que realmente são. Quando você permanece em silêncio, a máscara delas cai. A psicologia social já mostrou que, em situações de conflito, o silêncio é percebido como um julgamento. Mesmo que você esteja apenas ouvindo, o cérebro do seu oponente entra em estado de alerta. A amígdala, nossa região de medo e ansiedade, se ativa. O que acontece a seguir é uma projeção caótica. Ele me notou? Será que ele percebeu que estou blefando? Ele sabe que estou inseguro? O silêncio se torna uma lâmina invisível, cortando a confiança do agressor. Esse efeito é ainda mais devastador com manipuladores. Eles sobrevivem do controle emocional. Eles dependem da sua reação, da sua indignação, do seu medo, para se alimentarem e se manterem no jogo. Quando você não reage, você quebra o ciclo. Eles se perdem, se revelam, e a fraqueza que tentaram esconder com tanta força, finalmente, se torna visível. O silêncio também pode ativar traumas profundos. A falta de resposta pode ser sentida como rejeição, abandono ou humilhação, tocando em feridas não resolvidas. De repente, a pessoa percebe que não está no centro das atenções, que suas palavras não são o suficiente e que sua presença não tem o impacto que ela imagina. E isso, para o ego narcisista e inseguro, é intolerável. Por isso, ao se manter em silêncio, você não está apenas se defendendo. Você está atacando o ponto mais sensível do seu oponente, a sua ilusão de controle. Mas esse tipo de silêncio exige uma força imensa. Ele não é fácil, porque vai contra tudo o que fomos ensinados. Exige autocontrole total, e é exatamente por isso que ele é tão poderoso. Agora que você entende como o silêncio opera na mente dos outros, como ele desativa defesas e expõe vulnerabilidades, é hora de ir além. Chegou a hora de transformar esse conhecimento em ação. Na próxima parte, você vai descobrir como usar o silêncio como uma arma consciente e estratégica. E quando você dominar isso, ninguém mais será capaz de te controlar.
Agora que você entende o abismo que se abre na mente do outro quando você se cala, é hora de ir além da teoria e transformar esse conhecimento em uma arma prática. Mas antes, precisamos fazer uma distinção crucial. Existe o silêncio do covarde, o silêncio de quem se submete, de quem se cala por medo e por falta de argumentos. Esse silêncio é passivo, é uma rendição. E existe o silêncio ativo, que é o que Nietzsche e os mestres do poder praticam. Esse silêncio é uma escolha deliberada, carregada de intenção, e que, na verdade, é um grito invisível de poder. E para dominá-lo, você precisa de 4 armas. A primeira arma, e talvez a mais brutal, é a quebra do impulso de reagir. Toda a sua vida, você foi condicionado a responder, a ter a última palavra, a provar seu ponto. Essa vontade de reagir é o veneno que te enfraquece. Cada vez que você cede a ela, está revelando que ainda se importa com o que o outro pensa. Você está jogando o jogo deles, no campo de batalha que eles criaram. A maestria do silêncio começa no exato momento em que você sente essa urgência de se justificar e a aniquila. Você cala sua boca, mesmo quando o seu cérebro e seu ego gritam para que você fale. Essa é a primeira vitória, a vitória sobre si mesmo. A segunda arma é a observação. Enquanto o outro fala, perde-se em explicações e tenta preencher o vazio com um excesso de palavras, você não está simplesmente esperando sua vez. Você está agindo como um caçador na floresta, ouvindo cada passo da presa. Você escuta as inseguranças escondidas entre as linhas, as contradições sutis, o medo disfarçado de arrogância, e você armazena cada uma dessas informações. Porque quando você falar, se você falar, será com a precisão de quem já mapeou o território emocional do outro. Seu silêncio é o seu campo de coleta de dados. A terceira arma é o uso estratégico do tempo. A pausa. Em uma conversa, a pausa é um elemento de tensão e a tensão é poder. Quando o seu oponente fala, esperando sua reação, e ela não vem, o desconforto cresce. Ele começa a preencher o vazio com suposições, medos e paranoia. Um simples olhar, acompanhado de silêncio, pode ter um impacto mais devastador do que 10 frases bem construídas. A ausência de sua reação cria um vácuo que o outro, desesperado por controle, vai se apressar em preencher, muitas vezes revelando informações cruciais ou cometendo erros. Você não precisa fazer nada. O silêncio faz o trabalho por você. A quarta e mais poderosa arma é a imprevisibilidade. Quando você domina o silêncio, você se torna imprevisível. As pessoas não sabem o que esperar de você, e o que não é esperado é sempre temido. Elas perdem a vantagem. Começam a medir cada palavra, a repensar suas próprias posições. Você inverte a lógica da interação. Em vez de ser o indivíduo que reage, você se torna o centro de gravidade da conversa, forçando todos os outros a girarem ao seu redor. Nesse estágio, o silêncio não é ausência, é pura dominação. Mas atenção, não confunda isso com passividade. O silêncio que estamos falando aqui é ativo, tenso, carregado de intenção. Você não está se calando por medo, mas sim se preparando. Você não está se acovardando, mas se posicionando com um tipo de força que não precisa ser exibida para ser sentida. E quando o momento certo chegar, o momento em que o silêncio já disse tudo o que precisava, você pode proferir uma única frase, um comentário cirúrgico que encerra a discussão não porque foi mais alto, mas porque foi mais verdadeiro, mais profundo, mais inegável. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais delicada, porque até agora falamos sobre como usar o silêncio para vencer. Mas e se o jogo não for sobre vencer? E se o jogo for sobre ser usado? Há um tipo de silêncio que, ao invés de te dar poder, o drena a cada dia, e você pode estar se submetendo a ele sem nem perceber. Essa é a verdade mais sombria da nossa jornada e é o que vamos expor na próxima parte. Prepare-se, porque a moralidade do rebanho tem um preço alto. Chegamos ao ponto crucial. Ao longo deste vídeo, exploramos o silêncio como uma arma de poder. Mas e se eu te dissesse que você pode estar usando o silêncio contra si mesmo? Que muitas vezes, o que chamamos de paz
ou maturidade não é nada mais do que uma submissão disfarçada. Essa é a parte mais perigosa e, ao mesmo tempo, a mais libertadora da nossa jornada. Existe um tipo de silêncio que, ao invés de ser um escudo, é uma prisão. É o silêncio que engole a sua raiva, que evita o conflito a qualquer custo, que aceita ser ignorado em prol de uma harmonia superficial. Ele parece ser uma virtude, mas é um sintoma da moralidade de escravo que Nietzsche descreveu com uma clareza brutal. Para ele, essa não é a moralidade dos fortes, mas dos que se resignam. É a moralidade que valoriza a humildade excessiva, a culpa e a necessidade de ser bonzinho, pois esses são os valores que os fracos usam para sobreviver em um mundo dominado pelos fortes. É um código invisível que te ensina a se anular, a se diminuir, a se conformar e ainda sentir-se virtuoso por isso. Muitas vezes, sem perceber, você paga um preço altíssimo por essa paz falsa. As pessoas se aproveitam da sua calma, do seu silêncio, da sua capacidade de deixar passar. Elas impõem suas ideias, dominam espaços que eram seus e tomam o controle de situações porque sabem que você não vai reagir. Você se convence de que não vale a pena brigar, mas a verdade é que você está sendo usado por aqueles que entendem que você não vai lutar por si mesmo. E o pior de tudo, você está traindo a si mesmo. Esse silêncio de submissão sufoca a sua vontade de poder, que para Nietzsche é a força motriz de toda a vida. A verdadeira vontade de poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, em recuperar o controle da sua própria narrativa. O silêncio que você escolhe deve ser um sinal de que você não deve explicações a ninguém, não de que você tem medo de dar sua opinião. É hora de matar o silêncio de submissão e deixar nascer o silêncio da presença. Aquele que não se humilha, que não se encolhe, que não pede desculpas por existir. Esse é o silêncio do mestre. O silêncio que se impõe em meio ao caos e, sem uma única palavra, muda o rumo da situação. É o silêncio do indivíduo que se tornou o senhor de si mesmo. E esse silêncio é o que faz as pessoas temerem e respeitarem você. Porque a maior ameaça para quem tenta te manipular é a pessoa que não pode ser controlada pelo medo, pela culpa ou pela necessidade de aprovação. Agora, olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você se calou por medo, por culpa ou para não incomodar? Quantas vezes deixou que outros falassem por você e pisoteassem a sua verdade? Chega. Nietzsche diria que viver assim é uma ofensa à própria existência. É trair a si mesmo. A partir de hoje, seu silêncio precisa mudar de tom. Ele deve deixar de ser uma fuga e se tornar um grito invisível de autoridade, um limite inegociável, uma afirmação de quem você é. Porque a sua essência não precisa ser compreendida. Ela precisa ser vivida, e isso exige coragem. Você tem essa coragem? Então, para finalizar, comente abaixo. Eu escolho o silêncio que impõe respeito. Faça isso para se comprometer publicamente com essa mudança, porque as palavras têm poder, mesmo quando falam sobre a ausência delas. E lembre-se, o fraco grita, o forte se cala e o sábio escolhe quando. Obrigado por me acompanhar nessa jornada.